Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Pai nos concedeu, mais um dia que nós temos a graça de viver, mais um dia que Ele nos deu fôlego de vida e, portanto, nós dizemos aleluia, louvado seja Yahvé, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu essa graça de vida e não apenas de sobrevivência, mas de vida plena, de vida abundante, estando com Cristo, triunfando com Cristo e podendo ser a noiva de Cristo, né? Se adornando através da ação do Espírito Santo, se preparando para as bodas do Cordeiro. Meu Deus do céu, hoje nós vamos meditar nos últimos 7 capítulos da Bíblia e é muito lindo que nós vamos falar de um novo começo eterno. Quem já começou a leitura da Bíblia e começou Gênesis, e é tão lindo, gente, que a gente vê que a palavra de Deus é tão perfeita, que ela começa com um jardim e uma árvore, e ela termina com um jardim e uma árvore. Ela começa mostrando o plano de Deus no meio da sua criação, e ela mostra que o pecado corrompeu esse plano, mas daí de repente vai falar assim, olha, o Senhor vai restaurar tudo que lá em Gênesis foi perdido, nos tempos da plenitude de Deus, né? No tempo certo vai se cumprir, vai ser plenamente restaurado. Amém, glória a Deus, sejam bem-vindas minhas amadas, irmã Raquel, Sossô, Deia, Ivonete, mamãe, oi meninas, estão aqui para nossa última live. Eu sei que eu vou fazer muitas lives ainda na minha vida, eu sei que nós vamos estar muito próximos aqui, eu quero continuar falando para as pessoas aquilo que Deus, né, estiver colocando no meu coração, mas gente, desse propósito de leitura bíblica, para tratar cada capítulo individualmente, é a última live. Então assim, eu tô muito emocionada. Eu acho que vou chorar algumas vezes. Glória a Deus, porque é o Senhor que nos sustenta. Ai, gente, foi muito bom, não foi? Fala a verdade. Deus me edificou muito. Eu amo terminar. Eu queria muito ter vindo no dia 31, porque eu amo terminar o ciclo e fechar, sabe? Fazer o que Deus mandou. Mas Deus sabia que era para estar aqui hoje, né? Eu agradeço a vocês, viu? No início eu tô chorando, gente. Agradeço a vocês que assistiram depois, vocês que compartilharam, vocês que entravam ao vivo. Ai, obrigada, Jesus. Sobretudo eu te agradeço, porque sem ti nada podemos fazer. Sem o teu Espírito, Senhor, nós não estaremos aqui. Ah, eu não posso demorar hoje, porque o pastor... nossa, hoje está uma live especial. Meu amigo, pastor e teólogo Moisés Araújo está aqui e vai nos ajudar muito na compreensão. O meu querido amigo também, presbítero Éder Justino, idealizador desse projeto maravilhoso que transformou minha vida, está aqui também, glória a Deus. Gente, eu tô chorando porque é muito bom finalizar, né? Muitos começam, mas poucos perseveram e chegam até o final. E quando a gente chega, a gente dá a glória para aquele que nos sustentou, né? Então é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá graça, e tudo é por Ele, para Ele. Amém? Vamos fazer uma oração? Presbítero Éder, eu queria te convidar para você entrar e fazer essa oração por nós. Você poderia? Que eu acho que eu não vou dar conta mesmo. Não sei como é que você está aí na sua casa. Se você puder, vai ser muito, vou ficar muito feliz te convidar para entrar aqui ao vivo. E se você puder estar orando por nós, né? Orar por aqueles que entraram no grupo, para que eles possam finalizar também e ser transformados pela palavra de Deus. Se você puder, você pode fazer o convite aí que eu aceito aqui, tá bom? Ai, Senhor, me ajuda a finalizar. Melhor, eu vou te chamar aqui. Ai, não tá aparecendo mais, eu acho que ele pode ter caído ou ele ter saído, né? Amém. Amém. Então, para finalizar, vou pedir o pastor Moisés para orar, mas então vou fazer a oração para inicial, chamando o Espírito Santo para que ele possa cuidar de tudo e que tudo que aconteça aqui, tudo que seja falado. Entrar. Oh, aleluia! Seja bem-vindo, presbítero Éder. Amém. A Bíblia diz: dá honra a quem tem honra, e eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sempre te falo isso, né?
por ter idealizado esse projeto e colocado em prática, né, e mantido até hoje muitas vidas sendo alcançadas. O Ministério Fogo e Luz tem sido conhecido por um ministério que lê a palavra, que estuda e que incentiva as pessoas. E eu louvo a Deus porque foi de Deus esse propósito que você tem, né, com muita excelência, trago para a igreja no decorrer desses 7 anos, né, o 8º agora. Eu queria te pedir que te dá uma palavrinha também, não estou conseguindo ver a imagem, mas te dá essa palavrinha para que você possa falar e também fazer essa oração inicial para nós, por favor. Amém. Você está me ouvindo? Muito é que eu não entro em live, assim. Glória a Deus. A Deus. Eu louvo a Deus por esse tesouro precioso que Deus nos concedeu, que é a fome e a sede. Acho que tudo parte desse pressuposto de uma necessidade. E Deus nos gerou em nós essa necessidade diante daquilo que nós necessitamos. Porque muitas vezes é tão interessante o corpo humano, como que Deus é precioso, que ele deu para o corpo humano gatilhos de salvação, ou seja, de sobrevivência. Ou seja, se a gente não sentisse fome, a gente não comeria. Se a gente não sentisse sono, a gente não pararia para descansar o corpo e a gente tocaria direto. Então, da mesma forma, Deus, espiritualmente, ele gera em nós essa fome, essa sede, para ser um alerta de sobrevivência da nossa alma em buscar ao Senhor. Então, eu louvo a Deus, porque lá em 2019, ele despertou nós outros para que, através de um projeto, que parece que é simplório, mas a gente vê o quanto a mão de Deus age dentro da simplicidade, porque nós não estamos aqui buscando nada acadêmico, a não ser a questão que sempre foi a necessidade de todo ser humano. Arder no coração, assim como foi nos discípulos de Emaús, essa necessidade de se aproximar mais do nosso Senhor e Salvador e Criador. Então, louvo a Deus por essa trajetória e porque Deus foi despertando em pessoas que, obviamente, eu tinha essa preocupação de que um dia ou outro a gente sabe que a gente é limitado, não conseguiria suprir tudo que é necessário dentro daquilo que seria a busca dos irmãos dentro de um grupo também, e motivá-los, incentivá-los. A gente sabe também que nós precisamos disso. O maior incentivador é o Espírito Santo, mas claro que ele vai usar pessoas também que estão à disposição para incentivar os irmãos a prosseguir. Eu louvo a Deus, porque já há alguns anos Deus tem incendiado você e a partir disso também tem feito com que vidas fossem incentivadas esse ano passado. Meu Deus do céu, a gente vê pelos testemunhos. Eu fico muito feliz porque quem ganha é o reino e nós ficamos muito felizes de sermos participantes. Então, deixa eu fazer essa oração para a gente poder começar essa live que vai ser céu na terra, em nome de Jesus. Deus, eu quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem permitido neste tempo que se chama hoje, poder experimentar do Senhor. O Senhor tem se derramado, o Senhor tem se revelado a nós, principalmente através da Tua Palavra e a partir da base que é a Tua Palavra, o Espírito Santo, ele tem movido os nossos corações. Nós temos visto através do grupo do WhatsApp muitos testemunhos, temos visto o quanto, e um testemunho vivo, que é a nossa irmã Lorena, o quanto isso foi edificante para a vida dela, transbordante ao ponto dela derramar isso para outras vidas, e a gente poder colher frutos, de ver pessoas sendo edificadas, pessoas que no decorrer do ano, destes anos de leitura, puderam testemunhar em momentos de crise, de situações adversas, o quanto foi importante ter a palavra ao lado, o quanto ela foi suporte, foi ali coluna de sustentação para os momentos difíceis. E eu louvo a Deus, Senhor, por nós chegarmos hoje podendo combinar neste momento de agora, fechar com chave de ouro tudo aquilo que o Senhor entregou para nós no ano de 2025. Senhor, e que aqui seja um momento também de pontapé inicial para essa próxima jornada que nós teremos, de busca contínua, porque o Senhor falou que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que essa fome e essa sede nunca deixe de existir dentro de cada um de nós, para que nunca, jamais, Senhor, fiquemos vazios do mais importante da nossa vida, que é a Tua presença. Obrigado, Amém. Jesus. Glória a Deus. Obrigada, presbítero. Jesus abençoe você, sua casa, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Estou nos bastidores, dependendo das polêmicas, e eu mando uma pergunta aqui.
Tá bom, qualquer coisa eu te chamo de novo. Amém. Você ajudar a responder. Obrigada com Deus, irmão. Glória a Deus. Como o presbítero Éder muito bem falou, e é verdade, irmãos, a fome ela tem que ser constante na nossa vida. Ontem a Cecília me perguntou, né, que eu incentivei ela pra gente começar de novo Gênesis. E aí ela me perguntou, mãe, por que tem que ler de novo? Aí eu falei, filha, ontem você comeu arroz e feijão, ela comi. Por que você teve que comer hoje de novo? Porque como o presbítero muito bem disse, nós temos um corpo e é necessário alimentar o corpo todo dia. Então, ler a Bíblia não é uma questão de falar, já li uma vez. Não é sobre um certificado, é sobre um alimento. Né? A Bíblia é toda sobre alimento. Adão e Eva tinham um alimento que vinha de Deus, da obediência, mas eles escolheram um alimento que vinha de uma desobediência e pecado. Então, qual é a nossa escolha? O que tem sido o nosso alimento? E é esse alimento que nós vamos escolher alimentar nesse ano de 2026 que vai produzir em nós vida e saúde espiritual ou não. Então, ler de novo. Sim, quantas vezes já leu, não importa. Importa que nós temos uma infinidade de aprendizado espiritual. O Espírito Santo vai nos levando cada vez a águas mais profundas. Amém? Então vamos lá, antes que eu tire aqui tempo do pastor Moisés, não vamos tirar. Eu falei com ele, assim, pra gente não prolongar demais, pra tentar ter aí 1h15, mas eu tô vendo que tá difícil, pastor Moisés. Tá difícil, mas vamos deixar o Espírito Santo conduzir tudo, amém? Quem entrou aqui agora, quero cumprimentar vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Estamos meditando na palavra de Deus. Nós estamos nessa última live, né? Nós fizemos lives de cada capítulo bíblico. Separadas, né, claro, no ano passado, e nós estamos meditando hoje nos últimos 7, Apocalipse 15, perdão, do 15 até o 21, e eu creio que vai ser muito edificante para a nossa vida. Vamos lá, então? Nós vimos até o capítulo 14 que Deus começou a partir da abertura dos selos do Cordeiro, né, o Cordeiro abrindo os selos daquele livro. João chora quem vai abrir o livro e desatar os selos, mas o Cordeiro vai fazer isso, e começa assim, então, juízos de Deus, mas de forma parcial. Mesmo que pareçam coisas assim terríveis, nós falamos de gafanhotos que tinham picadas de escorpião, como de escorpião. Nós falamos assim do escurecimento da terra, nós falamos de morrer 1/3 dos animais, 1/3 das pessoas, nós falamos de quedas de meteoro, mas tudo isso era juízo ainda parcial, como se Deus ainda estivesse dando a oportunidade. Como não? Deus ainda dava oportunidade para que houvesse arrependimento. Nós vemos na própria Bíblia, até o capítulo 14, a Bíblia deixando claro, mesmo diante de tudo isso, não se arrependeram. E isso me mexe comigo, como que o coração humano ele pode ser tão rebelde, tão endurecido, que vendo flagelos e coisas terríveis na Terra, um colapso global, e as pessoas ainda permaneciam adorando a besta, ao dragão, servindo ao falso profeta, coração endurecido, não se arrependissem e voltavam para o seu Criador. Então, no capítulo 15, o capítulo 15 é uma introdução do que vai acontecer no capítulo 16. Nós vamos ver o juízo, o final do juízo de Deus. Não vou falar o juízo final, porque a gente já remete ali ao trono branco. Mas o final, assim, nós vamos ver que agora já não é mais parcial. Agora é um juízo, até escrevi aqui, o julgamento final. Nós vamos ver a vitória definitiva dos santos, mas, de fato, a justiça de Deus sendo empregada. Nós vemos que Deus é longânimo, Deus está sempre procurando ali, né, estendendo o tempo da graça para que haja arrependimento, para que se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas vai chegar uma hora que o tempo da graça vai finalizar. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. As portas vão ser fechadas. Como na parábola das 10 virgens, olha, não dá mais. A porta foi fechada. Se você não entrou antes, se você não tinha a luz antes, a sua lâmpada não estava acesa antes, agora não vai adiantar mais ir buscar o azeite, porque terminou o tempo da graça. Isso me trouxe muito temor. Mas antes disso, deixa eu falar, explicando um pouquinho a introdução. Capítulo 15 é uma introdução para o capítulo 16. É como se no 15 nós víssemos o que estava acontecendo no céu, para no 16 nós vemos o resultado daquilo na terra. No capítulo 15 a gente vai ver uma multidão, né? Uma multidão ali adorando ao Senhor. Nós vamos ver o mar de vidro misturado com fogo, e todos que haviam vencido a besta, a sua estátua, e aquele número que representa o nome dele, todos
seguravam suas harpas e adoravam a Deus, cantavam o cântico de Moisés, que seria o cântico de libertação do Egito, que simboliza o pecado, o cântico do Cordeiro, que de fato venceu o pecado, que venceu a besta, ele é vitorioso, ele é triunfante. Eles cantam com suas harpas, eles louvam ao Cordeiro, eles vão dizer que Deus é grande, maravilhosa as suas obras, ele é o Todo-Poderoso. E aí, de repente, João vê o templo. Um templo no céu. Ele vai ver o tabernáculo da aliança. E, de repente, 7 anjos saem do templo. Um dos seres viventes vai entregar para cada anjo uma taça. E nessa taça de ouro, que está cheia da fúria de Deus, eles vão receber essa taça e cada anjo vai derramar essa taça. Gente, essas taças, elas vão ser o juízo definitivo. E isso deve nos causar muito temor. O que me encheu de temor é saber que o templo se encheu tanto da fumaça, da glória e do poder de Deus que ninguém podia entrar mais. Olha que poderoso isso. Não dá para entrar mais no templo. O templo que era um lugar de intercessão, um lugar de sacerdócio. Eu entro para fazer mediação. Agora não tem mais intercessão. Acabou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Agora o templo está fechado. E a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Não tem mais escolha. Eu até coloquei no meu status hoje, falei, gente, o ano não vai ser diferente se as nossas escolhas não forem diferentes. Nós ainda estamos num tempo da graça onde nós podemos escolher, mas vai chegar uma hora que não vai adiantar eu falar, agora eu quero entrar. Não, acabou. E nós precisamos meditar naquilo que nós temos feito. O que nós vamos escolher para 2026, né? Quais vão ser minha escolha? Gente, a Babilônia vai cair. A Babilônia, seu comércio, sua glória, seu luxo, a luxúria também, tudo vai cair, sua imoralidade, tudo vai passar. O sistema vai passar. Será que nós estamos participando com a Babilônia? Será que como noiva do Cordeiro nós temos nos guardado puros? Ou será que a gente está flertando com o mundo e com a Babilônia? Nós vamos ver no capítulo 18, uma advertência do céu: saiam dela, meu povo, não participem dos seus pecados, porque senão serão castigados com ela. Será que nós vamos manter puras as nossas vestes? Ainda temos a escolha. Nós vamos ver que vai haver consequências. Toda escolha tem consequências. Então, no capítulo 16, nós vamos ver de fato o que vai acontecer. Essas 7 taças sendo derramadas. Tem um paralelo muito legal com as pragas do Egito, que não dá para trazer hoje, mas se você tiver um tempinho, pesquisa aí na internet, que é maravilhoso. O primeiro anjo vai sair do templo, vai derramar essa taça e vai ser vistas feridas horríveis e malignas naqueles que tinham adorado a besta. O segundo anjo vai derramar a taça sobre o mar. Esse mar vai se transformar em sangue. Lembra que tinha lá as feridas, as úlceras lá no Egito? Lembra que tinha também a transformação da água em sangue? O terceiro anjo vai derramar as taças sobre os rios e fontes, que também vão se transformar em sangue. E aí o anjo vai ter autoridade sobre a água, vai adorar a Deus, né? Vai dizer, tu és justo, santo que eras, que enviaste seus julgamentos, porque eles derramaram o sangue do seu povo santo, dos seus profetas. Tu lhe deste sangue para beber. É justa a sua retribuição. Vale a pena servir ao Cordeiro, porque ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Vem o quarto anjo, vai derramar sua taça sobre o sol, assim como no Egito houve escuridão. E aí eu queria falar uma coisa com vocês, que eu meditei muito nesse versículo, 16:8, rapidamente, daqui a pouco o pastor Moisés já está entrando. Apocalipse 16:8. Gente, eu não sei que vocês são mais vividos que eu vou fazer ainda 33 anos esse mês. Mas eu realmente acredito que nunca houve um tempo de tanto calor. Esse ano passado, parece que não teve frio, parece que não teve inverno. E cada dia parece que está ficando cada vez mais quente. E olha só que interessante. Na Nova Almeida atualizada, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. Em outras versões fala que o calor vai queimar as pessoas. Vocês estão entendendo como que os tempos do fim já se aproximam, tanto que é breve? Porque na última dos juízos de Deus, né, na última etapa, que são as taças, uma das taças, a quarta, vai ser que o sol vai queimar as pessoas como fogo. E a gente já não está meio que vivendo isso? O tempo está ficando cada vez mais quente, o sol está ficando cada vez mais escaldante. Pensem nisso.
Então eles foram queimados pelo intenso calor. E o que eles fizeram quando o calor estava demais? Blasfemaram contra o nome de Deus. Porque é isso, gente, que acontece. As pessoas, na hora da necessidade, muitas vezes, ao invés de se arrepender e de clamar, elas blasfemam contra Deus. Elas reclamam, elas murmuram. Elas não se arrependeram e nem deram glória a Deus. Misericórdia. Versículo 10 do 16. O quinto anjo derrama a sua taça e o trono da besta vai ser destruído. O reino dela vai ser lançado na escuridão. E aqueles que eram seguidores, os súditos da besta, vão blasfemar contra o Deus do céu e não vão se arrepender. Às vezes eu me pergunto, Senhor... Não, vou falar isso não. Não, tá, vou falar sinceramente, eu pergunto assim, sabe? Será que realmente tem os escolhidos? Porque como que uma pessoa chega a um ponto desse e consegue ainda não se arrepender, não se voltar para o seu Criador? O sexto anjo vai derramar a taça e o rio Eufrates vai secar. Deus começa a controlar as nações. Gente, Deus não perdeu o controle de nada. É incrível isso. Vão sair 3 espíritos impuros aqui, da besta, do falso profeta e do dragão. E então tem uma mensagem que vem, no versículo 15, direto do Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como um ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e que mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Uau! E aí nós vamos ver da Batalha da Magedon, acredito que o pastor vai falar mais sobre isso. De repente, as ilhas vão desaparecer, vai vir uma tempestade de granizo tão forte, de pedras que pesavam até 35 quilos caindo do céu, lembra da Saraiva? E as pessoas vão blasfemar contra Deus por causa daquela praga de granizo. E aí, praga de granizo. E aí tem o capítulo 17, vai falar daquela grande prostituta. Nós vamos entender essa grande prostituta como um sistema mundial, global, contra Deus, que vai contra Deus com sua imoralidade, que nós chamamos de Babilônia, sua imoralidade, sua indecência, seu pecado de idolatria, sua luxúria, a maneira como ela está ali, né, cheia também de luxo, né, diferenciando a luxúria dessa ganância, desse amor ao dinheiro, do amor à riqueza, a riqueza. Essa grande prostituta governa sobre muitas águas. Versículo 15 fala que essas muitas águas simbolizam multidões de todas as nações e línguas. Então, é um sistema de influência global. Que os reis vão se embriagaram com a sua imoralidade, os habitantes da terra com seu vinho. Essa mulher vestida de púrpura, de realeza, enfeitada com joias de ouro. Na testa dela tem um mistério do seu nome, Babilônia, a mãe das prostitutas. E aí, deixa eu passar para frente aqui. Vai falar um mistério de reinos e chifres, né? Nós vamos... Tem várias interpretações, eu não quero focar nisso agora. O que eu quero focar é o versículo 14, que fala que o Cordeiro vai derrotar esse sistema. O Cordeiro os derrotará. A besta vai ser derrotada, o sistema vai cair, o dragão vai ser vencido, o Cordeiro vai derrotar, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos... Como é que é, gente? Podiam que poucos escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas aqui está falando chamados, escolhidos e fiéis. Não adianta eu ter sido chamado. Não adianta eu ter passado até pela escolha. Mas se eu não permanecer fiel, eu não vou ser vitorioso, eu não vou triunfar com o Cordeiro de Deus. É necessário permanecer fiel. E aí, o que eu achei muito interessante, o versículo 17 que fala... a besta, versículo 16, a besta e os 10 chifres que você viu vão odiar a prostituta. Eles, tá vendo como é que o próprio sistema mundano vai voltar contra si mesmo? A besta e os 10 chifres, ou seja, aquele governo vai se voltar contra o sistema da prostituta. Eles vão odiar a prostituta, vão deixar ela nua, vão comer sua carne e vão destruir com fogo. Versículo 17, por quê? Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Eles vão cumprir o intento do coração de Deus. Vocês estão entendendo que quando Deus quer, até o inimigo faz o que Deus quer? Essa ideia desse medo de como se Deus estivesse perdendo o controle, o inimigo está furioso, o inimigo está levantando. Gente, quando Deus quer, Ele faz com que o inimigo cumpra o intento do coração do nosso Deus.
Olha esse versículo, marca esse versículo aí na sua Bíblia, quando você estiver com medo, lembre-se disso, porque Deus colocou no coração deles, quem? Da besta, do dragão, aqui está falando besta e dragão, e dos 10 chifres, do governo da terra. Colocou o quê? Um plano, e eles vão executar o plano de Deus. Deus não perdeu o controle. Então, no 18 tem a queda, a grande queda. O que nós vimos, assim, 17 é a declaração do que é a prostituta, a Babilônia. E no 18 vai revelar a verdade sobre ela. Essa luxúria, essa beleza, essa extravagância, na verdade, é só uma habitação de demônios, esconderijos de espírito impuro, covil de ave impura e de animal impuro detestável. E ela vai cair, tem aquele chamado, saiam dela, meu povo, não se deixam corromper pela Babilônia, porque tudo é vaidade, gente. Tudo é vaidade, tudo é aparência. No fundo, tudo que o mundo tem para nos oferecer é realmente vazio diante daquilo que nós estamos esperando, novos céus e nova terra. Então nós vamos ver que essa que se sentia autossuficiente dizia, eu não sou viúva, não, eu sou ótima. Tem até uma parte que fala, cadê a parte da viúva? Não sou uma viúva desamparada, não, sou rainha em meu trono, versículo 7. Ela era autossuficiente, é um sistema que acha que vai vencer, que vai enriquecer, que vai prosperar à custa do que for necessário. Eles vendiam tudo, até as pessoas. É um comércio interminável, mas que vai cair. Esse sistema vai cair. Enquanto a terra está em tristeza, não vai ter nem até a cultura, o colapso vai ser até cultural, um colapso assim, gente, do mercado financeiro, um colapso econômico, um colapso ambiental, um colapso cultural. A terra vai ficar, meu Deus, se é que eu posso dizer, sem forma vazia, não vai ter harpa, cantor, flauta, trombeta, não vai ter nem artífice, ou seja, a cultura. Gente, a terra vai estar em choque, em colapso. E o céu? Versículo 20. Alegrem-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. A terra em luto e o céu em festa. Ah, gente, vale a pena. Capítulo 19, então, ele vai ver, nesse capítulo 19, nós vamos ver 4 aleluias. É o único capítulo que nós vamos ver 4 do Novo Testamento, 4 aleluias. Aleluia significa louve e Yahvé. Lembra? Ale, louvar. Yah, Yahvé. Louve e Yahvé. Começa agora uma grande adoração pelos feitos de Deus. E começa então o aparecimento da noiva. A noiva vestida de linho fino, porque representa os atos de justiça do povo de Deus. E todos estão adorando ao Cordeiro. Nesse momento, versículo 10, o anjo mostrando tudo isso para João. O anjo vai dizer, versículo 9, felizes os que estão convidados para as bodas. Felizes os que vão participar do casamento, do banquete de casamento. Essas palavras são verdadeiras palavras de Deus. Nesse momento, João cai por terra. Ele quer adorar o anjo. Tá vendo como é que nós somos falhos? Ele tá vendo a adoração do céu, mas tudo mexe tanto com João que ele cai aos pés do anjo para adorar o anjo. E o anjo fala, não faz isso. Eu sou teu conservo. Eu sou servo como você. Nós estamos aqui, nós somos ministros. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E nessa tradução da NVT, o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Adore a Deus. Não vem adorar aqui não, João. Adora a Deus. A mesma coisa vai acontecer no capítulo 22. De novo, João vai ouvir todas essas palavras, vai cair aos pés do anjo que revelou. Lembra que no início do Apocalipse nós vimos isso nos primeiros versículos? Deus revelou para o Filho revelou para o anjo revelou para João, João revela para as igrejas e a mensagem chega até nós. Esse anjo que foi revelado para João, enquanto ele revelava tudo para João, João cai de novo aos pés dele. E novamente o anjo fala, não precisa me adorar, adore a Deus. Ninguém mais deve ser adorado. Não existe outro. Os intermediadores, lembra, né? Às vezes, vamos imaginar que há alguma pessoa que possa dizer do pastor, ou do líder, ou da Lorena na live. Não, adore a Deus. Nós somos servos e conservos. Estamos enviando uma mensagem que o próprio Jesus nos revelou, mas somos só servos. Adore somente a Deus. Então, no capítulo 19, nós vemos a revelação do Cristo. Não mais aquele pendurado no madeiro, aquele ferido. Não, agora o Cristo
Ele vem no seu cavalo branco, ele tem coroas na sua cabeça, que mostra a sua realeza. Ele tem uma palavra que vem para ferir as ações como uma espada afiada. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é fiel e verdadeiro. Nele, seus olhos são como chamas de fogo, já falamos sobre isso, né? Sua cabeça, muitas coroas. Ele tem um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Tem um manto encharcado de sangue. Vou ter que colocar isso, gente, nas inteligências artificiais para a gente ver essa cena. Quem sabe, né? Uma imagem, né? Parecida com isso. Meu Deus do céu. E então nós vamos ver a besta sendo presa, o falso profeta sendo lançado no lago de fogo, e nós vamos ver que o diabo vai ser amarrado por um tempo. E aí vem o milênio, o pastor vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele vai ser impedido por um tempo, mas depois ele vai ser derrotado. Porque o Cordeiro, ele vem para vencer. E ele é vencedor. E aí vai vir o juízo final, né? De fato, agora, todos vão ressuscitar. Aqueles que não haviam ressuscitado ainda vão ser ressuscitados. O mar vai entregar seus mortos. A morte e o mundo dos mortos vai entregar também seus mortos. E essas pessoas, todos que morreram sem Cristo, que vão participar da segunda morte, e vai ser terrível. Eles morreram uma vez, mas vão participar da segunda morte, que é o lago de fogo, porque vai ser aberto os livros. Gente, tem o livro das obras, tem o livro da vida, mas tem o livro da vida do Cordeiro. Então, se a gente está no livro da vida, vai mostrar as nossas obras, mas se a gente não está escrito o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro nos comprou. Uma vez que a gente diz, eu recebo a Jesus, ele é o meu Senhor, ele governa na minha vida, na minha mente, nas minhas emoções, nas minhas decisões. Uma vez que a gente diz isso, crê com o coração e confessa com a boca, o que acontece é que Jesus pega o nosso nome e escreve, né? Vamos falar assim, simbolicamente, no livro da vida do Cordeiro. Agora ela me pertence. Agora ele me pertence. Quando for aberto os livros, ela está aqui. Sabe quando a gente vai entrar para uma festa? Né? Bom, eu nunca passei por isso. Mas também já nessas festas assim que você tem que dar o convitinho ou tem que falar o nome, né? Imagina que é uma porta do céu, o teu nome. Não, olha, até vejo teu nome aqui no livro da vida, mas eu não vejo aberto os livros, incluído o livro da vida. Eu vejo teu nome no livro das obras, mas não vejo teu nome no livro da vida do poder. Então você não vai entrar. Porque infelizmente você não tem permissão. Capítulo 21 tem a Nova Jerusalém. Gente, a restauração plena do que foi perdido no Gênesis. Ah, meu Deus, essa cidade, que a rua principal é ouro puro, tem seus fundamentos, tem seus muros de jaspe, é uma cidade perfeita. Aquilo que foi perdido no jardim, que é a perfeição do mundo, vai ser restaurado, tudo vai ser redimido, um novo começo eterno, a igreja redimida, a noiva do Cordeiro reinando com ele. Ai, não vai ter mais morte nem dor. Quando eu estava lendo o 22, fala assim, no versículo 3, não haverá mais maldição. Voltei no Gênesis para ler. A Bíblia diz, a primeira vez que a palavra maldito aparece é quando tem pecado. Maldita vai ser a terra, maldita a serpente. Aí no último capítulo, nós vamos ver Deus falar, não vai ter mais maldição. Não vai ter mais. Ah, Jesus, que coisa maravilhosa. A árvore da vida que foi impedida de ser acessada vai voltar ao acesso. Nós vamos poder ser eternos, né? Infinitos, na verdade, juntamente com o Senhor. Vamos viver na eternidade. E, gente, quantas vezes nós lemos esse último capítulo, a palavra breve. Ele vai dizer, tudo que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. De novo, versículo 7, Jesus vai dizer, venham, eis que cedo venho. Breve venho. Eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Eu sei que quando falei esse livro, meio que engloba aqui o Apocalipse, o livro da Revelação. Mas estando no último capítulo da Bíblia, nós entendemos que é para toda palavra. Bem-aventurado, mais do que felizes aqueles que obedecem às palavras dessa profecia. O João viu todas essas coisas, que é adorar o anjo. E aí o anjo fala, adora somente a Deus, e vai dar uma direção para João. João, não lacre as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Versículo 12, vejam, eu venho em breve e trago comigo as recompensas para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Tem aqueles que não vão entrar, os cães, feiticeiros, impuros sexualmente, assassinos, adoradores de ídolos, mentirosos.
Mas Jesus vem, ele vai enviar os anjos a fim de dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a raiz de Davi, o herdeiro do trono de Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem quiser, venha, beba de graça da água da vida. Aleluia! Sim, vem de novo, gente. Em breve. O penúltimo versículo da Bíblia. Eu venho em breve. É para a gente viver nessa iminência. Jesus pode voltar hoje. Hoje. E o que nós temos feito com a vida que Ele nos deu? A única que Ele nos deu para queimar. Por quem nós temos queimado? Pelo que nós temos queimado? O que nós estamos gastando, nos esforçando, correndo atrás? Será que nós estamos correndo atrás do vento? Ou será que nós estamos com essa viva esperança? Jesus vem, Ele é a raiz de Davi, vai se assentar no trono e vai reinar com justiça sobre as nações. E aquele que tiver morrido com Ele, participado da primeira morte com Ele, vai ressuscitar com Ele. Capítulo 20, versículo 5 fala assim: essa é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram. Não, antes. Versículo 4: vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Se nós permanecermos fiéis, nós vamos reinar com Cristo também. Amém? Eu já quero chamar aqui, então, né, meu pastor Moisés. Deixa eu chamá-lo aqui para poder entrar. Nós temos muitas dúvidas, viu, pastor? Fiz o convite aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A intenção é que a nossa fé seja edificada. Amém. Seja bem-vindo, pastor Moisés Araújo. Deus Amém. abençoe o senhor. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, pastor. Como é que o senhor tá? Tá bem? Estou bem, graças a Deus. Estou acompanhando aqui desde o início. Apocalipse é um texto difícil, complicado, mas é uma revelação de Deus para cada um de nós. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos e desejar um feliz 2026, abençoado. Que esse ano seja um ano repleto de bênçãos, de realizações no Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. E a nossa vida, ela depende, né? Ela depende de Cristo, depende de suas ações, depende também das nossas escolhas, que nós possamos saber escolher nesse ano de 26, para que possamos escolher os frutos. Eu creio num avivamento antes do final, antes do dia do arrebatamento. Eu sei que todas as coisas que estão acontecendo, tanto ela espiritual, como física, como da natureza, tudo isso são fatos que Cristo deixou relatado na sua palavra, que é um prenúncio do final, né, do dia final. Mas vamos falar sobre muitas coisas aqui, né? Amém. Se eu tiver falado alguma coisa errada, pastor, dessas que você ouviu aí, só pode me corrigir, porque depois eu me chamo lá. Brincadeira. Mas vamos lá. O que eu tinha pensado, que eu sempre foi muito edificante para mim, né? Pastor Moisés já é meu professor há anos, e ele sempre traz essa linha do tempo escatológica, porque às vezes é um pouco confuso entender o que vem primeiro, é milênio, mas e a grande tribulação? E bodas do cordeiro? Que hora que é? O que está acontecendo no céu e na terra? E eu sei que não dá para trazer todo o estudo, porque ele trouxe um estudo de escatologia que foi maravilhoso e que em 5 horas foi pouco ainda, né, pastor? Mas para trazer para a gente assim, uma ideia cronológica desses eventos, porque eu mesmo fico confusa. Selos, taças, trombetas, tribulação, né? Nós já falamos aqui, pastor Edmundo também falou sobre sermos pré-tribulacionistas, o senhor também concorda com essa ideia, né? E aí, compartilha conosco um pouquinho disso, sobre a cronologia desses eventos, por favor, pastor. Sim. Antes eu quero aqui fazer a propaganda, né, do ITRB. Está aqui a apostila de escatologia. Se alguém quiser obtê-la, a gente vai fazer cópias para que você possa ter nas suas mãos. Conteúdo maravilhoso que nós aprendemos lá no ITRB
sobre Verdade. escatologia. Escatologia tem algo que move o meu coração, porque aprender sobre as coisas futuras, desde quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, isso me saltou aos olhos e eu sou um amante dessa parte. Então, falar sobre a ordem cronológica é algo que eu já faço há muitos anos e lógico que cada ano a gente aprende mais, a gente cresce mais, a gente vê algumas coisas que a gente via outrora que hoje os olhos enxergam um pouco diferente, não fugindo da essência, mas de uma maneira mais ampla. E falar sobre esses eventos é algo maravilhoso. Então, como que eu posso começar? Tudo começa no Velho Testamento, onde os profetas anunciaram que haveria um tempo vindouro, um tempo futuro, aonde Cristo já seria estabelecido como Rei e Senhor. Isso é tão maravilhoso, porque Deus já fala do arrebatamento, já fala do novo céu, nova terra, do milênio, lá em Gênesis. Tudo começa antes que a humanidade se perdesse. Deus já havia arquitetado um plano perfeito, um plano maravilhoso. E no decorrer do tempo, Deus veio mostrando ao homem o que ele iria fazer no futuro. Isso é tão maravilhoso, porque quando nós pegamos o Velho Testamento, o Novo Testamento e o céu, os três em forma de triângulo, a gente entende a revelação de Deus. O céu se revela no Velho Testamento de forma agora uma sombra. O Novo Testamento revela o Velho Testamento, que era penumbra, e agora é algo que é claro aos olhos, né? E o céu será revelador. O céu será revelador realmente o que Deus queria passar para Moisés, que se revelou a nós através de Paulo e dos escritores do Novo Testamento. O céu vai ser esclarecedor. Isso é maravilhoso. Então, nós encontramos no Velho Testamento várias obras. Ezequiel, quais são os profetas principais do Velho Testamento que falaram sobre a escatologia? Todos falaram, né? Mas nós encontramos mais em Jeremias, em Ezequiel, em Daniel, em Zacarias, em Malaquias, esses relatos acerca do tempo vindouro. E quando Cristo chega, ele vai anunciar isso com toda a maestria, principalmente no capítulo 24, no capítulo 25 de Mateus, aonde ele vai falar sobre o tempo do fim. Quando os discípulos perguntaram para ele, né? Esse é o fim? Ele falou, não, esse é só o princípio das dores. E quando haverá de acontecer essas coisas? Jesus começa a dizer que a natureza daria sinal, a humanidade daria sinal, as coisas dariam sinais da volta de Jesus Cristo. Então, tudo começa por aí, né? E hoje a gente vive hoje nessa bendita esperança a qual Paulo anunciou lá em Tito, capítulo 2, no versículo 13, ele fala que nós fomos salvos nessa bendita esperança. Amém. Esperança essa que nos comoveu, nos levou para Cristo. Porque a gente tem que pensar, por que eu sirvo a Cristo? Por que eu sirvo a Deus? Para quê? Somente para fugir do inferno? Somente para obter a vida eterna? A gente vai muito além disso, né? Vai muito além somente de escapar do juízo final, escapar do lago de fogo. Quando nós conhecemos Cristo na sua essência, nós passamos a amá-lo, nós nos apaixonamos por ele. E o desejo de todo cristão, de todo servo de Deus, é encontrar com Cristo. Isso nos deu, nós somos salvos nessa esperança de que um dia nós vamos encontrar com o nosso Criador, aquele que entregou a vida na cruz do Calvário por nós. E isso nos move a cada dia e nos dá combustível para vencer um dia após o outro, como o próprio Cristo diz, que cada dia existe um mal a cada dia, nós temos que vencer esse mal a cada dia, para que um dia possamos encontrar com ele. Lógico que quando nós falamos sobre céu e inferno, para alguns pode ser atemorizador, né? Eu estou com medo do inferno, mas não é só para te causar medo, é para te causar temor a Deus, né? Ele tem poder para te salvar e poder também para te lançar no inferno. Mas não porque ele é mau, é porque ele é amor, ele é justiça, ele é Deus. Mas muito bem, qual que é a primeira pergunta aí?
Deixa eu fazer qual uma foi as pergunta. ordens? As ordens. Deixa eu fazer uma pergunta antes, porque o senhor falou sobre o Velho Testamento, e a gente vê É, muito se os profetas falar assim, o grande e terrível dia do Senhor. O que o senhor entende? Que dia que é esse grande e terrível? Seria o dia da segunda vinda de Jesus, o dia que ele pisa aqui na terra novamente? Ou o dia do juízo final do trono branco? não, esse grande e terrível dia do Senhor é o dia do arrebatamento. Porque o dia do arrebatamento ele vai ser o divisor de águas. Será Hum, maravilhoso para alguns e grande, e para alguns será terrível. Então será um grande e terrível dia do Senhor, que é o dia da volta de Cristo. A volta de Jesus, nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus. Nós temos que uhum, separar esses pontos, porque a segunda vinda de Jesus é após a grande tribulação. O arrebatamento não é a vinda de Jesus visível na terra. Nem todo olho, ou aqueles que não serão salvos, não verão a Cristo. Só vão ver Jesus aqueles que se salvarão, tanto os vivos como os que já morreram. Então, essa promessa da volta de Jesus Cristo, nós cremos que Jesus virá antes da grande tribulação, e tem até um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala que ele vai nos livrar dessa ira vindoura. E vai uhum, existir uma ira vindoura e ele vai nos livrar dessa ira vindoura. Então, uhum. Cristo, ele não vai deixar que a sua noiva, a sua querida, né, a amada noiva que se tornará uma esposa, possa passar por esse período da grande tribulação, a qual você acabou de relatar aí, que é numa figura muito ilustrativa por meio de João, que João falou as coisas de modo que ele conseguia entender naquela época, mas a gente lendo as páginas, a gente entende que são dias terríveis, catastróficos, onde a humanidade vai sofrer danos, efeitos colaterais gigantescos. Como que o Senhor Uhum. permitirá que a noiva dele passe por tudo isso? Nós temos que entender que a igreja ela é o termômetro da terra. A ira, o grande e terrível dia do Senhor, ali como está dizendo em Apocalipse capítulo 19, o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, não aconteceu ainda, porque a igreja ainda permanece ativa. No momento em que a igreja será tirada, porque antigamente se falava que o Espírito Santo seria tirado da terra para depois a igreja também subir, não tem como Uhum. tirar alguém que é onipresente, né? O Espírito Santo ele é É. onipresente, não tem como Ele tirar ele. pairava sobre a face das águas, né, pastor? Quando ela era sem forma, vazia, como tirar o Como, espírito? agora você pode dizer que a ação dele será limitada, né? Ele não estará mais como está hoje, de forma plena. O Espírito Santo hoje ele está na terra de forma plena. Hoje nós Uhum. somos a habitação de Deus, na habitação do próprio Espírito Santo. Mas na grande tribulação, ele vai agir de forma esporádica, né? Dentro daquilo que Deus já determinou para a ação dele nesse período. Então, Cristo, quando ele voltar nos ares, a gente fala, mas não é a segunda vinda dele, é o momento do arrebatamento. E esse período do arrebatamento vai acontecer como? 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13 até o versículo 18, vai falar sobre esse evento. Uma coisa que a gente tem que ressaltar, e eu gosto de ressaltar isso, é que nesse estágio intermediário da alma, o que vai se salvar nesse dia não é o espírito, não é o corpo, o que se salva é a alma. É a alma que se salva. O que é alma? É a psique. O que é alma? É o sentimento que aflora dentro do peito. Isso é a alma, o que nos move, o que nos motiva, o que nos faz pensar, o que nos faz decidir se queremos ou não, se estamos aptos ou não, ou se estamos disponíveis ou não. Por isso que constantemente o Senhor vai nos dar escolha. Escolhe hoje a quem vocês vão servir. Se querem me servir, eu vou abençoar.
se vocês não querem me servir, vocês sofrerão dano, sofrerão juízo sobre as vossas famílias, sobre as vossas casas. Então, é uma escolha. Sempre Deus deixou para a humanidade a escolha. O livre-arbítrio, ele se limita apenas nessa escolha. Ou você quer Deus, ou você não quer Deus. Se você quer Deus, então a sua alma começa agora a ter desejos pela presença de Deus. Aí a ação do Espírito vem e habita em nós, e nós somos morada do Espírito. Então, nesse estágio intermediário da alma, porque quando o corpo padece, o corpo morreu. Para onde vou? A alma, ela tem um lugar de destino. Ou ela vai para o seio de Abraão, que hoje é conhecido como o paraíso, ou ela vai para o inferno, que também é conhecido como o céu. E nesse período, nesse estágio intermediário, a alma, ela está consciente, né, do que está acontecendo, ela sabe aonde ela está, até o arrebatamento de Cristo para aqueles que vão se salvar. É para aqueles que vão se salvar. Nesse estágio intermediário, aí vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16, 17, fala que o Senhor dará ordem e o querubim tocará a trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os primeiros a ser ressuscitados vai ser os mortos em Cristo. Esse evento é tão maravilhoso, porque eu acho tão fantástico. Por quê? Hoje, quando um corpo ele padece, ou ele é enterrado, ou ele é queimado. Se ele for morto pelas águas, né, não tem como haver um velório ali, mas porque as águas sucumbiram ele. Foi devorado pelos animais marinhos, ou que seja de um rio. Então, a pessoa, de alguma maneira, ela vai ser consumida ali, porque o corpo já não existirá mais. Mas a alma estará em descanso, no estágio intermediário, até a volta. No tocar da trombeta, e eu acho isso tão fantástico, isso me motiva e me cativa. As águas terão que se dar conta dos seus corpos. Eu vejo a natureza, tanto o fogo, a água, e os 4 elementos, eles são conservadores do corpo. A água conserva o corpo. O fogo conserva o corpo. A terra conserva o corpo. Mas foi comida de bicho. É para conservar o corpo. Quando a trombeta tocar, a ordem de Deus será dada, os mortos ressuscitarão. Mas como? Não existe corpo mais. O corpo já não foi devorado, o fogo já não consumiu, mas aí os elementos naturais da natureza vai ter que se dar conta dos corpos. Uau. Isso será muito fantástico. Vão ter que devolver. Eu vejo como conservar o corpo. A natureza cuida. A natureza está cuidando do corpo para Deus. É um agente de Deus na Terra. São os 4 elementos da Terra. Então, os mortos ressuscitarão agora num corpo transformado, ressuscita no corpo natural, e nesse abrir e fechar de olhos, como o Paulo vai dizer, no abrir e fechar de olhos, o corpo será transformado. Transformado em que? Um novo corpo, aonde esse novo corpo vai subir e encontrar com o Senhor nos ares. Logo após... Pode perguntar. Incorruptível. O corpo. Incorruptível. Paulo vai ser bem enfático, ele vai dizer, aquilo que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade, né? Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aí ele vai dizer, tragada foi a morte pela vitória, né? Já não existe mais morte depois disso. Agora ressuscita para a vida eterna. Essa vida que a Bíblia vai dizer que ela estava escondida em Deus, a Bíblia diz que a nossa vida eterna ela está escondida em Deus. Nós ainda não a temos. Isso é tão maravilhoso que ela ainda está escondida em Deus. Eu ainda não tenho a vida eterna, mas eu já declaro em mim que eu já tenho. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor para você ter a vida eterna? Eu creio que eu já tenho a vida eterna, mesmo sem a tê-la. Isso é fé. Isso é esperança. Eu já tenho antes mesmo de obtê-la.
porque ela está escondida em Deus. Mas quando o meu corpo for ressuscitado ou ser transformado, tocar a trombeta, a minha vida eterna será agora. Senhor me presenteará isso com a vida eterna. Ele já Maravilha. deu penhor, né, pastor? Deu penhor, que é o Espírito Santo. Isso, é a Então, a gente garantia. tem uma garantia, a gente tem também um vislumbre do que vai ser quando a gente acessar de fato a plenitude, né? Você consegue entender um Deus que é tão maravilhoso na sua palavra e ele fala assim, eu vou dar garantia que eu vou fazer isso? Ele Uau. precisa disso? Ele não Não, precisa. não é obrigada a nada. É igual, eu vou dar crédito aqui, o presbítero Éder pregou uma mensagem esse dia para trás e ele falou sobre como quando Deus chamou Abraão para dar uma palavra para Abraão que ele não voltaria atrás na sua promessa. Havia era uma espécie de um ritual daquela época, como que o homem fazia para poder garantir a sua palavra. Ele pegava os animais, cortava os animais no meio e fazia ali um caminho. A pessoa passava pelo caminho e depois combinava entre eles, dizendo o seguinte, assim como eu passei por esse caminho, eu dou garantia que a minha palavra é real por conta desse ritual aqui. Aí quando Deus pede para Abraão fazer isso, Deus passa no meio daquele caminho que Abraão fez com os animais e diz, Abraão, isso eu estou te dando a minha palavra. Uau. A sua nação, a sua família será bendita, o seu povo será bendito, será inumerosa a sua descendência. Aí, por que Deus não pediu a Abraão para passar ali? Porque Abraão é falho, né? Abraão peca. Palavra mas Deus não. O presbítero Ed pregou essa mensagem lá no ministério, maravilha. Pastor, Então, só uma pergunta, rapidamente. Tá me ouvindo, pastor? Tô. É porque o Éder perguntou aqui, quem subir no arrebatamento estará livre da segunda morte? Pergunta. Sim. Aqueles que subirem no arrebatamento não passará pela segunda morte. Né? Lá, quando nós chegarmos lá no juízo final, e nós chegamos lá hoje, eu acho, quando nós chegar lá, a gente vai ver que a segunda morte, ou essa segunda ressurreição, é só para aqueles que estarão condenados, né, ao inferno. Mas aqueles que vão subir não passarão pela segunda ressurreição nem pela segunda morte. Aí, no caso, só mais uma pergunta. É porque no milênio o diabo vai ser solto para tentar enganar as nações. Mas aí, no caso, seriam, por exemplo, não os que foram arrebatados, que vão estar reinando com Cristo, mas aqueles que estavam no período ali do milênio e que nasceram nesse período, talvez, que ele vai tentar enganar? Sim, no milênio haverá pessoas que virão da grande tribulação e pessoas que nascerão no milênio. Essas pessoas que nasceram no milênio, elas não tiveram a oportunidade de ser tentadas. Elas não foram tentadas, elas não foram provadas para ver se realmente elas creem em Cristo ou não. Então, nesse período em que o Satanás será solto, ele vai tentar a esses que não passaram pela provação. Então, eles creem em Deus porque eles creem, não tem outra alternativa. Né? Então, eles vão passar por esse processo de provação em que a Bíblia vai dizer que alguns vão se encurvar a Satanás, e aí haverá a batalha de Gog e Magog. Mas voltando aqui, Laureza, bem rapidinho, no arrebatamento, não vou ficar muito, senão a gente fica muito tempo. Então, no arrebatamento, quando encontrarmos com Cristo, haverá o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é o juízo final. O tribunal de Cristo é só para os salvos, só para aqueles que foram salvos, tanto os que ressuscitaram como aqueles que serão arrebatados. Eles passarão por esse tribunal de Cristo, onde Cristo vai julgar todas as ações deles sobre a terra. E é interessante que nós vamos encontrar com Cristo nos ares, aqui nesse firmamento a qual nós conseguimos ver. Por que na terra? Porque tudo que se faz na terra se colhe também. A Bíblia vai dizer que tudo que você planta, você colhe. Seja coisas boas ou seja coisas más, você colhe enquanto você está na terra.
E Jesus, ele vai julgar ali nesse tribunal as nossas obras, aonde aqueles que foram aprovados, né, estando ali, já vai estar apto para entrar para o céu. Mas haverá ali a recompensa de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Todos receberão esse galardão, galardão, né? Esse galardão, porque o galardão também tem a ver com coroa, as coroas. Então receberão o galardão e antes da entrada para o céu passará pelo fogo. E o fogo prova todas as coisas, né? Aquilo que permanecer será recebido como galardão. Aquilo que não permanecer entrará em detrimento, né? Será totalmente eliminado. Receberemos também coroas, essas coroas, coroa de glória, coroa de justiça, essas coroas também serão governos. O que significa essas coroas? Serão governos. Ali nós encontramos na parábola, quando Jesus está falando sobre uma das suas parábolas, ele fala que aquele que vencer, no final, ele governarão sobre 10 cidades. Então, nós receberemos governos. Esse governo, isso está atrelado às coroas que receberemos. A coroa da vida, a coroa da justiça, que está preparada para os salvos. Então, após receber galardão, nós entraremos para o céu e agora vamos participar das bodas do Cordeiro. Para falar das bodas do Cordeiro, vamos para a terra. Na terra vai acontecer a grande tribulação. Na grande tribulação, né, o anticristo, que agora vai pegar esse fenômeno que vai ser visível para a terra, não o arrebatamento em si, as pessoas da terra não verão o arrebatamento, mas vão perceber o desaparecimento das pessoas. Então, nesse período, o anticristo, onde vai haver um governo mundial, ele vai tentar estabelecer um pacto, onde Daniel, capítulo 9, vai falar sobre isso, e vai firmar um pacto por uma semana. E essa semana de 7 dias, você explicou muito bem aqui nas 70 semanas, essa semana de 7 anos, ele vai fazer um pacto, principalmente com Israel. Israel vai acreditar no pacto do anticristo. Só que na metade da semana, o anticristo vai quebrar esse pacto. Ele vai querer se sentar no trono, vai querer se colocar como rei, como senhor, dizendo que ele é o descendente de Davi, que ele é o senhor da justiça, que ele é o rei que deveria vir. Israel novamente, né? Israel temoso, assim, mas nessa parte será boa, né? De negar o anticristo. Eles negarão o anticristo, aí o que vai acontecer? Haverá perseguição, aí o anticristo vai se revelar. Nesse meio termo, vai haver as duas testemunhas, onde eles vão pregar a palavra de Deus na praça. Serão 2 evangelistas, aonde vai vir para anunciar o evangelho, para que as pessoas possam acreditar em Cristo. Juntamente com as 2 testemunhas, haverá também os 144 mil que são judeus que vão estar ali, para poder anunciar o evangelho. A Justino perguntando se eu não dizer nada. Tô rindo aqui. Ajuda. Ai. Não, se nós cremos que está próximo, talvez sim, né? Talvez sim. Talvez sim. Mas aí esses 144 mil também serão evangelistas, vão pregar a palavra do Senhor também na grande tribulação e vão anunciar o evangelho, onde muitos se salvarão pelo testemunho das 2 testemunhas e pelos testemunhos também dos 144 mil. Então, nesse período, após esses 3 anos e meio, haverá muitas catástrofes, guerras e tantas coisas que acontecerá. Os quatro demônios do rio Eufrates vão ser soltos, né? A terra vai entrar em colapso total. Então, na terra, um colapso gigantesco. No céu, bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro, onde a noiva de Cristo, haverá o casamento, né, da noiva para a esposa. Em Apocalipse, o texto vai dizer que agora já não é mais esposa, agora já é noiva, né? Agora já é esposa, a esposa do Cordeiro.
Então, esse processo é tão maravilhoso que nós vamos passar, vamos cear com Cristo. Ele diz para os discípulos, né, vocês não, será a última ceia, o último ato meu com vocês aqui, até nós encontrarmos lá, que um dia É a nós última vez que eu sentaremos. vou beber vinho, né? Ele vai dizer. A próxima vez que eu beber vinho vai ser nas bodas com meu pai. Uau! Amém, glória a Deus, hein? Que coisa linda. E a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo vai nos servir. Que coisa fantástica, né? Que humildade, né? Tipo assim, a gente tem que aprender muito com Cristo. Humildade no céu, né? No céu, onde ele recebe toda a honra. Eu tenho uma pergunta, pastor. No caso, então, esses selos, trombetas e taças aconteceriam no decorrer da tribulação, e aí na grande tribulação viria mais intensamente? Ou o senhor entende que é tudo só nesses 3 anos e meio? Ou já tem acontecido? O que o senhor entende desses acontecimentos que a gente vê em Apocalipse? Aí tem os gafanhotos, e a terra, e a lua em sangue. Isso tudo vai acontecer nesse período desses 3 anos e meio. Porque não tem como já estar acontecendo. Porque se nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e a igreja ainda continua aqui, então quer dizer que ainda não começou o derramamento das taças. E daí, isso vai acontecer quando iniciar, né, a rebelião do anticristo, porque nesses 3 anos e meio ele vai tentar firmar um pacto de paz. Ele vai tentar levar a humanidade a crer nele, a acreditar que ele sim tem o governo, ele tem a solução, ele vai trazer uma paz, uma falsa paz mundial, uma única moeda, um único governo. Então a humanidade vai começar a entender, não, sim, tem jeito. As coisas estão melhorando, a unificação da moeda, isso é interessante, a humanidade vai começar a entender e começar a comprar a ideia do anticristo. Então já não começa com o derramamento das taças nem dos cavaleiros. Isso começa após a rebelião dos 3 anos e meio. E agora você imagina comigo, nesses 3 anos e meio ele vai tentar estabelecer a marca da besta, mostrando que a marca da besta é uma coisa boa. Para você comprar, você tem que ter a marca. Alguns vão atinar e não vão reconhecer, mas até aí tudo bem. Mas quando agora vier o governo do anticristo, aí a Bíblia vai dizer que você vai procurar a morte e não vai encontrar. Nesse período, vai ser taças, cóleras, né, os selos serão abertos, os cavaleiros serão abertos, né, haverá fome sobre a terra, aí haverá catástrofes, uma após a outra, né, guerras e muitas guerras. Aí sim, será um colapso total. Imagina, 3 anos e meio, como que a terra, cada dia um ato novo, cada dia uma coisa diferente, cada dia uma notícia bombástica. Você imagina os jornalistas, plantão, esse nome caiu, plantão, mar, sangue, plantão, pessoas mortas. Loucura, vai ser uma loucura. Loucura total, loucura. Não vai ter onde fugir, né? Jesus falou, ai daquelas que vai tentar fugir para o monte, não tem jeito, vai tentar fugir para o mar, não tem jeito, vai fugir para onde? Não tem como fugir. Então, nesses 3 anos e meio iniciais, ele vai tentar trazer um entendimento de paz. Ele não vai ser guerra, não vai ter nada disso, vai ter uma falsa paz. E ele vai enganar até os escolhidos não, ele vai enganar até aqueles que ainda ficaram, mas sabe que ficaram. Até esse vai ter perigo de se perderem, porque não, agora tá melhor, tá bom, uma moeda só, o negócio agora tá fluindo, as coisas estão acontecendo. Isso tudo é uma armadilha para que o anticristo possa... tanto o anticristo, o falso profeta e a besta. Uma coisa que eu queria comentar, pastor, é que assim, até estava vendo, o pessoal viu o filme, terminou até o filme do Capitão América, né? E aí tava lembrando daquela época do Thanos lá, que a Marvel colocou isso, né? Metade das pessoas sumiram, né? E eu fiquei pensando assim, se meio que já não estão, né?
esperando esse dia. E quando isso acontecer, e aí vai vir os anos de paz, muitos vão dizer, olha, o que estava atrapalhando a Terra foi embora. Né? Aqueles crentes, aqueles extremos, os radicais, eles E foram se não, embora e agora a e se Terra não, está boa, né? e se não me falha a memória, na Marvel, é 5 anos, né, que eles ficam. Não lembro agora. O que eu vi foi um mais atual, só me lembrava daquela época, né? Metade foi embora. Eu acho que eles ficam 5 anos até eles voltarem novamente e mudar a história, mas acho que fica 5 anos. Então, Uhum. mas isso tudo, Lorena, isso já acontece já há alguns anos. O inimigo, ele já está trabalhando, ele já está preparando o campo para essas coisas. Uhum. Vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que é a marca da besta, mas estou dizendo que é um exemplo. Antigamente, a moeda brasileira, por exemplo, cruzeiro, cruzado, mudava quase que de mês em mês. Então, não tinha como ficar mudando de moeda. O governo pegava, ele carimbava uma moeda, um carimbo em cima de outra nota, lançava moedas um em cima da outra, porque a inflação estava chegando. Então, tipo assim, aí não veio a solução. Banco. Coloca seu dinheiro no banco. Isso resolve o problema. Ah, não, com dinheiro no banco, agora você agora tem um cartão para que você possa passar, não precisa mais carregar dinheiro. Aí a gente vem Facilitando. adaptando a ideia. Não, peraí, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Hoje nós temos aí o Pix. A gente Nossa. não tem mais a moeda corrente. É. Poucas pessoas que têm. Se perguntar se tem, não, é mais fácil, o Pix é mais fácil, isso é mais fácil. Então, tudo isso já está sendo inculcado na nossa mente que a gente precisa de facilidade. Domingo eu falava lá na igreja sobre a gente viver de maneira acelerada, a gente quer tudo rápido. É. E o WhatsApp vai lá ainda e coloca o 2x lá para melhorar o negócio. A gente É. acostuma tanto a viver a vida acelerada que a gente até às vezes na hora de falar, a gente já está falando acelerado. A gente quase que fala em 2x agora, a gente não fala mais Verdade. devagar. E quando a gente conversa com alguém que arrasta, né, conversa devagarinho, você fala devagar demais, fala mais rápido, acelera o passo aí, fala rápido. Porque você está Verdade. vivendo a vida já acelerada. Então, tipo assim, aí vem as propagandas. Não, peraí, existe uma praticidade aqui. Isso aqui facilita a sua vida. Isso aqui melhora você cada dia mais. Isso aqui vai te deixar mais tranquilo. Então, tudo isso já é um prenúncio das coisas que virão. Né? É um Vai, sistema que já está, né, se preparando para esse dia. vai chegar um dia que não vai haver mais moeda. As coisas serão muito fáceis de fazer uma transferência. Né? Aí chega uma hora e fala assim, não, agora o cartão de crédito vai ser colocado na ponta do seu dedo, por exemplo. Você coloca um chipzinho na ponta. Não vou falar na palma da mão, não, porque o pessoal vai, mas não é na ponta do dedo. Aí você chega lá, só Uhum. encosta, como se fosse uma digital. Aí você vai fazer. Onde é que você chegar? Cartão de crédito, coloca o dedo lá, deu, já funcionou. Ah, não, isso é fácil demais. Vai evitar fraude, vai evitar ser roubado, não sei o quê. Isso tudo já o inimigo já Inculcando já essa ideia. colocando na mente para que quando chegar o dia do anticristo, vai estar tudo fácil, tudo preparado. O caminho já está preparado. Mas Né? quem tiver o selo do Espírito vai ser muito fácil, né? Penso eu, assim, porque a gente vai saber discernir, né? Que até lá em Hebreus, acho que 11 vai falar, daqui do maduro, do 11 não, 8. Vai falar, o E maduro, ele sabe discernir o bem e sabe o mal discernir. pela prática, né? Então, por isso que a gente tem que se alimentar da palavra, como nós falamos aqui no início. Isso, por isso que o texto vai dizer que nós temos que chegar à estatura do homem maduro, né? Do varão perfeito, que é um homem maduro. Por Uhum. quê? Porque o homem sem esse amadurecimento, ele será levado por todo o vento de doutrina. E quantos na igreja hoje não tem discernimento? Tudo que vier compra. Tudo que escuta é verdade. Né? É, Todo pregador da internet é homem de Deus. Tudo que é. você vê então, tipo assim, as pessoas estão alimentando demais, comendo demais, estão engordando demais, mas isso não faz bem para a saúde, né? Não faz bem para a saúde. Tem que ter os nutrientes que precisam, mas de maneira sensata, de
maneira correta, para ser maduro, saber discernir. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, isso eu não quero. E isso é um homem maduro, é uma mulher madura. Certo. Então vamos fazer um apanhado aqui para a gente voltar. Primeira coisa que vai acontecer dos tempos do fim seria o arrebatamento. Arrebatamento da igreja. É o Aí, início de todas as coisas. aí a gente vai ter o tribunal de Cristo nos ares. Depois vamos com o nosso galardão para o céu com Cristo. Participar das vidas. E enquanto isso, na Terra começa a ser a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio da maior angústia que a Terra já passou. E aí? Depois desses 7 anos? Voltando para o céu, porque no céu que vai ter o pontapé inicial, voltando para o céu, no término das bodas do Cordeiro, depois de 7 anos de bodas, Cristo vai descer para a terra agora. Lá em Apocalipse 19 vai dizer sobre isso. Ele vai descer para a terra e ele vai descer com a multidão de santos atrás dele. E essa grande multidão de santos, nós entendemos que somos nós, os salvos, né? Os salvos estarão com Cristo. Aí, lá vai dizer, né? Que ele é o que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele desce agora para ser juiz. Jesus desce para ser juiz. Ele agora, ele não vai chegar e simplesmente... Ele vai chegar e aí vai se cumprir o Zacarias capítulo 14. Em Zacarias capítulo 14, ele fala que ele vai descer e pisar no Monte das Oliveiras. Aonde o Monte das Oliveiras vai se fender em 2, né, ao pisar de Cristo ali. Aí vai se cumprir Filipenses capítulo 2, versículo 9, que vai dizer que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Minha mãe já fez essa pergunta, pastor, perdão te interromper. Minha mãe já fez essa pergunta, né? Quando que todo joelho vai se dobrar? É nessa segunda vinda, nessa aparição, né? Que Cristo vai ser visto por todos e aí todo mundo vai se dobrar, né? Os únicos que não verão a Cristo são aqueles que serão condenados para o inferno, porque estarão mortos para a segunda ressurreição. Mas a terra toda, né? A terra toda, vamos pegar um número qualquer. 1/3 da terra subirá no arrebatamento. Certo. Então 2/3 ficará para trás. Aqueles que estiverem vivos até lá vão presenciar esse ato. Então nessa hora toda a terra, todo olho verá. Todo aquele que estiver vivo verá. De que maneira? Não sei te falar. De que forma? Não sei. Eu vejo aquilo que Isaías fala muito, que os montes serão aplanados, né? De maneira que todo olho consiga o ver. Talvez a Pangeia volte, não sei. Não sei. Até a unificação, não sei, porque todo olho vai contemplar a Cristo nesse instante, porque ele vai vir para julgar as nações. Ele vai julgar as nações ali. Mediante o que as nações fizeram, o que as nações tomaram por decisão. Por isso que é muito importante os governos estarem aliados com o Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando o justo governa, a nação ela se alegra. Ela se alegra porque Deus habita no meio daquela nação. Agora, uma nação que só semeia contendas, brigas e guerras, serão julgadas também por tudo aquilo que fez. As nações que matam cristãos, da janela 1040, né? Que é onde é a perseguição de cristãos, essas nações serão julgadas mediante os seus atos. Meu Deus. Nesse instante, quando todo olho vai ver Jesus pisando no Monte das Oliveiras, juntamente essa grande multidão, Israel vai confessar Jesus. Ele vai dizer, este é aquele a quem nós traspassamos, né? Que é o Cristo. Eles vão reconhecer que Jesus é o Senhor. E eles vão confessar Jesus como Senhor. E haverá salvação para Israel. Os servos do anticristo não vão se salvar. Os aliados à besta e aos falsos profetas, que já vão estar com a marca da besta na mão, vão ser servos do anticristo, esses vão se perder e serão ali exterminados. Serão mortos ali na batalha do Armagedon.
Essa é a batalha do Armagedon, aonde acontecerá, porque vai acontecer no Vale do Megido, porque quando o anticristo tentar estabelecer o seu governo ali em Israel, e Israel vai ir contra o anticristo, haverá batalha. Grande exército do anticristo mundial e o exército de Israel, aliado também com outras nações que vão defender Israel na época, não se sabe quais, né? A gente já tem um prenúncio hoje de quais nações já defendem Israel. Mesmo ali, essas nações não vão abandonar Israel. Então, Israel vai estar com um exército gigantesco, o anticristo vai estar com um exército gigantesco no Vale do Megido. Ali vai acontecer a batalha. E no meio dessa batalha, Cristo desce. Cristo aparece no meio dessa batalha. E vai dar o fim dessa batalha. Acho que vai... Israel, você batalhar não, igual Josafá, né? Deixa que aqui é comigo. Ele vai chegar e ele vai julgar as nações ali. Israel vai confessar. Israel confessando, vão se salvar. Israel não vai subir para o céu. Só aqueles hoje que confessam Cristo. Os judeus hoje, que são judeus cristãos, esses, né, subirão e encontrarão com Cristo. Mas aqueles que ficarem até essa época, eles já vão entrar direto para o milênio. Dali, já parte direto para o milênio, porque essa batalha da Armagedon vai ser essa divisão. Mas Deus Filho perguntou por que eles não subirão. Por que eles não subirão? Porque o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. E ali, eles... Quem falou? Onde eles vão ficar? Não, dali eles vão direto para o milênio. Ali vai acontecer o milênio a partir dessa batalha do Armagedon. Já vai dar início ao milênio. Então, quando Cristo chegar, ele vai pegar o falso profeta, ele vai pegar o dragão e ele vai pegar o anticristo e vai prender eles no Tártaro, né? Vão julgar eles no Tártaro, prender eles. E ali, aqueles que Jesus vai terminar ali aquela multidão e vai dar início ao milênio. Aí começaremos o milênio. O milênio agora vai acontecer com os salvos e com aqueles que vieram da grande tribulação. Porque todos aqueles que vieram da grande tribulação também não vai subir para o céu. Haverá ali assim, não sei se vai dar para você entender, mas haverá ali uma nova ressurreição. No milênio? Não, no início do milênio. Porque aqueles que morreram na grande tribulação, mas morreram defendendo a fé, vão morrer, mas serão salvos. Então, imagina comigo, lá no céu, bodas do Cordeiro, está acontecendo as bodas do Cordeiro. Não tem como, vou dar um exemplo. A gente está ali sentado ali, de repente chegou alguém e fala, quem é esse que está chegando aí? Não, ele está vindo debaixo da grande tribulação. Ele vai pegar no meio do caminho a festa? Não, ele não vai participar da festa. Só vai participar da festa aquele que se salvaram, né, confessaram Jesus antes do arrebatamento. Os que morreram e serão salvos na grande tribulação, eles vão ressuscitar após os 7 anos da grande tribulação e os 7 anos da boda. Eles vão ressuscitar para participar agora do milênio. Nesse milênio, vai estar a igreja salva, vai estar Israel salvo e vai estar todos aqueles que vierem da grande tribulação. Nós já vamos estar num corpo transformado. Não tem como mais nós nos perdermos. Deu para entender? Sim. Não haverá mais corrupção, não haverá mais maldade em nós, porque a gente vai estar num corpo já transformado. Os que vierem da grande tribulação, não, serão normais, serão seres humanos normais. Então, passarão pela grande tribulação. Vai haver procriação no milênio, pastor? Vai, dessas pessoas que vierem da grande tribulação. Essas pessoas, elas vão procriar, a humanidade vai crescer. Aí haverá um tempo de paz, como diz Isaías, que é onde o leão vai passar com a criança, né? Vai pegar na serpente, não vai causar dano algum, porque ali vai ter esse período. Satanás vai estar preso. Né, e o pecado, pastor? O pecado,
Que assim, vai ter famílias, então. Nós não, porque já temos um corpo transformado, vamos ser como os anjos do céu, né? É, nesse Aham. sentido de procriação. Então, vamos reinar com Cristo. Mas então vai ter famílias. Eu me pergunto assim, como esses 1000 anos de paz, sabe? De famílias estruturadas, sabe? É, E haverá que- pecado, está perguntando? como? Se haverá pecado no milênio? Isso. Como é que Sim, vai ser isso? mas vai haver pecado, mas o pecado que vai haver no milênio vai ser o pecado que nós temos hoje, nós temos pecado hoje que são assolações do inimigo. Mas nós temos pecado que nós cometemos que é nosso. A gula, por exemplo. A gula, Uhum. a avareza, a arrogância, muitas vezes não é nada a ver tem nada a ver com o diabo. É as nossas Uhum. escolhas. Né? O Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13, ele vai falar sobre isso. Que nós somos envolvidos pela nossa própria cobiça, e a cobiça, ela consumada, é da luz ao pecado, o pecado consumado gera a morte. Ele não está falando sobre a ação do inimigo, ele está falando que o pecado ele começa na cobiça. O diabo ele Uhum. nos tenta naquilo que já está em nós. A maldade do homem já existe nele. Então, o homem corrupto já existe em nós. E o diabo só, como diz aquele ditado, né? Eu só soltei o burro, né? É. Só soltei o burro. O resto aí foi a Uhum. humanidade que fez. A nossa natureza caída, né? Adâmica. Isso. Só que lá no Uhum. milênio ainda vai ter esse tipo de sentimento. Vai ser menos? Vai. Mas porque não haverá tentação do inimigo, aonde vai ter aquelas setas que são lançadas na nossa mente. Mas vai acontecer. Mas aí a sentença será imediata. E aí, nesse caso, nós que vamos reinar, vamos ser também os juízes, né? Provavelmente. Juntamente com Cristo, né? Nós reinaremos com Cristo, né? O governo é de Cristo. Mas nós reinaremos com Cristo. Agora, como? Aí já é difícil da gente poder bater um martelo de como será esse governo de Cristo. Porque a Nova Jerusalém ainda ela não desceu. A Nova Jerusalém ainda vai estar no céu. Ela não desceu ainda. Então, esse governo de Cristo, quem vai ter acesso a Cristo? Vai ser só nós. Vai ser só os salvos. Jesus vai chegar e vai aparecer para toda a humanidade vai contemplar Cristo. Não vejo, não tem parâmetro, a Bíblia não vai mencionar sobre isso. Só que vai entender assim, nós vamos conseguir ter acesso a Cristo pelo nosso corpo transformado. Uhum. O nosso corpo já vai estar igual ao corpo de Cristo. Não em poder e glória que ele tem, mas nosso corpo será transformado. Então nós teremos livre acesso para conversar com Cristo. Agora, como Cristo vai estabelecer o seu governo, talvez dando ordem, diretrizes, para que nós possamos executar. Nesse período do milênio, 20 para 4, meu Deus do céu. Nesse período, já vou caminhando aqui. Nesse período do milênio, logo após o milênio, o diabo vai ser solto, como nós já falamos aqui, né? Uhum. Ele vai ser solto e ele vai enganar a muitos. Ele vai enganar muitos. E aí ele vai criar o quê? Um novo exército. Uma nova rebelião. A nova rebelião. Ele vai um novo exército, onde esse novo exército que ele vai criar vai acontecer a última batalha, que é a batalha de Gog e Magog. É a batalha final. Aonde agora, nessa batalha final, Cristo vai exterminar todos. Aí o pecado já vai deixar de existir, todo ele. Todos aqueles que passarão por esse período serão transformados, os salvos, né? Os salvos do milênio. Terão também o corpo transformados ali. E o falso profeta, o anticristo e a besta serão lançados no lago de fogo. Aí vai haver a segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição vai ser só daqueles que serão condenados para o inferno. Haverá, mas por que a Bíblia vai dizer que no juízo final, Deus vai falar assim, vinde bendito de meu Pai e apartai-vos maldito para o fogo eterno? Por que vai haver essas duas classes se lá só vai ressuscitar para condenação? Quando ele vai dizer vinde bendito de meu Pai, vai ser esses que virão do milênio. Os que passarão pelo milênio se salvarão. Esse ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai. Ali haverá transformação desses que virão
do milênio. Agora, a fila daqueles que ressuscitarão para a condenação eterna, que é a segunda morte, ou a segunda ressurreição, esses ressuscitarão para o lago de fogo. Ali será aberto o livro da vida, né, para mostrar para eles que o nome deles não estão escrito no livro da vida. E será aberto também o livro do corpo, o livro das almas, o livro das ações. Serão abertos ali vários livros, onde são lidos ali os atos, né? Aquilo que a gente falava aqui sobre aquela corrida desenfreada que a gente tem hoje. Imagina como será esse tanto no tribunal quanto no juízo final. Será um pouco demorado, né? Todo mundo em pé. Vai ter que esperar a sua vez. Já sabendo que a condenação é certa, né? Então, logo após o juízo final, esses que serão que vierem da segunda ressurreição serão lançados agora também no lago de fogo, que é a segunda morte, né? Que é a morte eterna. E o último ser a ser lançado no lago de fogo vai ser a morte. A morte será o último ser a ser exterminado. Interessante que foi o primeiro ser a ser criado depois do jardim. E será o último que vai ser destruído no lago de fogo. Jesus vai matar a morte. Né? Ela que veio com o pecado, por isso que a Bíblia é tão linda, né, pastor? É um ciclo, né? A gente vê a morte entrando ali com Eva e a morte sendo vencida por último também. Aí vai acontecer aí a terra vai ser transformada. É isso que eu ia perguntar. O senhor falou que os israelitas não vão acessar o céu, né? Porque daí eles já vão ficar por aqui mesmo. Mas e nesse momento que a terra vai ser transformada? Porque fala que pelo fogo os elementos se derreterão. Então Deus vai transformar tudo, né? Até a natureza vai ser redimida por fim, né? A terra vai ser remodelada. De como nós não sabemos. Mas assim como ela foi remodelada pela água com Noé, ela vai ser remodelada agora por fogo. Estou lendo a pergunta do Ed. Ivonete falou que a gente pode ir até às 18, né, Ivonete? Ah, tá. Depois a gente arruma e vai pro culto. A Lorena tem que sair, não tem daqui a pouco. Foi cancelado, tá chovendo. Ah, tá. Então, a terra vai ser remodelada, aí haverá um novo céu e nova terra. Quando a terra for remodelada, aí vai vir a nova Jerusalém. Ela descerá do céu. Agora você imagina comigo a Jerusalém, ela vai ser tipo uma ponte de ligação entre o céu e a terra. Meu Deus. Não sei como, não sei. Porque tem coisas que a gente não consegue falar com palavras normais, né? Paulo falou assim, eu vi coisas lá que eu não consigo dizer, não consigo falar. Eu não tenho palavras para poder expressar o que eu vi. João também vai dizer que é indizível essas palavras, mas imagine essa ponte de ligação entre o céu e a terra sendo a nova Jerusalém, onde Cristo vai estabelecer o seu trono ali. Teremos acesso? Creio que sim. Amém. Teremos acesso à nova Jerusalém, aí vai se cumprir o que está dizendo que nós vamos caminhar por ruas de ouro. Amém. Na Pastor, nova Jerusalém. te perguntar, a Raquel tinha feito essa pergunta, até voltei para ver as perguntas e anotei aqui, viu, Raquel? Eu ia chegar lá quando a gente falasse do capítulo 22, sobre a árvore e a folha das árvores, que vai ser cura para as nações, né? Então, esse capítulo ele vem depois já para Nova Jerusalém. Falou aí para o pastor, fala para o senhor. No caso, não vai ter. Não vai ter doença, né, pastor? Tô terminando, Roberto. Não vai ter doença. Então, por que a árvore vai ser a cura para as nações? Ou isso entraria no milênio? Sim, o interessante assim, eu não vou focar na árvore, mas eu vou focar no fruto. Por que a árvore ela dará fruto de... Ei, José? Não, pastor. Por que a árvore dará fruto de mês em mês? Porque eu acho que assim, eu vejo que ela vai ser
acessível para nós nos alimentarmos dela, né? Porque quando Adão perdeu a essência da vida eterna, foi retirada a árvore dali, para que ele não pudesse se alimentar dela mais. Eu vejo que não é só comer o fruto uma vez. Eu penso que Adão comia o fruto constantemente da árvore. Se alimentava da árvore da vida. E a partir do momento em que a árvore agora vai estar na praça da Nova Jerusalém, nós vamos ter acesso a ela, para alimentar dela. Talvez, tipo assim, por que cura das nações? Cura a gente pensa sobre enfermidade na alma, no corpo, e a gente poder alimentar, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. E esse alimentar da árvore da vida trará cura, restauração constante. Todo aquele que passará por esse processo terão o privilégio de experimentar da árvore da vida. Imagina o gosto daquela fruta, né? Nossa, não, eu mal posso imaginar. E até alguém perguntou aqui também, pastor, se quando a Nova Jerusalém descer, alguém vai morar no céu? É uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu entendi assim também. Sabe aquela conversa de nós vamos ser estrelinhas no céu? E aí você pode ver sua vida mais ou menos, você aceita Jesus nos últimos dias e vai ser estrelinha. A gente entende que não é isso, né? Existe uma recompensa e que nós vamos viver nessa nova terra, que é novos céus e nova terra, né? Então a gente vai entender assim, inclusive que pessoas vão dizer assim, eu amo viajar, mas calma, nós vamos ter a eternidade inteira para desfrutar da criação. Porque a criação vai ser redimida. Então não é isso da gente ser estrelinha no céu, né? Nós vamos ter uma nova terra eterna e nós vamos desfrutar da presença do Cristo nela, que vai ser o melhor, né? O Cordeiro é a lâmpada, não vai precisar nem de sol. E vamos desfrutar da infinidade da mente de Deus, criativa, de tudo que Ele fez, e poder contemplar das obras de suas mãos, né? Então, é aqui na terra, né? Não que a gente não vai ter acesso ao céu, mas nós vamos receber... A terra será uma extensão do céu. Né? A terra será uma extensão do céu. Por isso que eu falei que a Nova Jerusalém será esse ponto de ligação entre céus e terra. Eu não vejo que haverá dificuldade dessa dinâmica de céu e terra, não. Porque eu vejo que o céu e terra, eles eram interligados antes da criação do mundo, porque lá em Gênesis capítulo 1, fala assim, no princípio criou Deus o céu da terra. Aí, Satanás, lá em Isaías capítulo 14, o que ele fala assim? E eu subirei ao céu. Onde ele estava? Que ele disse que subiria nas alturas. E ele estava numa parte inferior. Eu vejo que a terra e o céu eram interligados, assim como será também após o milênio. O Hélio está dizendo aí que a folha das árvores é a cura da natureza humana. Seremos eternos. Glória a Deus. Amém. A terra voltará à sua origem. A origem inicial. Isso mesmo. A terra voltará à origem inicial lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, nesse ponto de ligação. E uma coisa que eu ia comentar no milênio, acabou que a mente que falhou, mas todo mundo fala daquele texto de Ezequiel capítulo 47, a gente gosta de falar sobre ele, das águas nos artelhos, das águas no joelho, das águas nos ombros. Você sabe o que significa realmente, escatologicamente, aquele texto? Vai dizer sobre períodos da ação do Espírito Santo e da igreja no decorrer dos tempos. Porque chegou uma época, você imaginar que as águas estavam no tornozelo, onde Deus agia de uma maneira e nem toda a humanidade queria Deus. Chegou um tempo que a humanidade quis um pouco mais de Deus, que chegar as águas até os joelhos. Hoje, nós estamos com a água nos ombros. Por mais que nós ainda estejamos lutando para ter uma vida consagrada, nós ainda não estamos na plenitude. Não. Nós não estamos na plenitude. Quem dera se estivéssemos. Porque a gente é falha, a gente pensa coisa errada, a gente tem atitudes erradas, mesmo nós tendo o Espírito Santo morando em nós. Agora, no milênio vai acontecer as águas profundas, aonde Cristo vai...
Cristo vai governar sobre nós nessas águas profundas. Esse Ele tempo fala, né? diz Como aqui, as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de a Deus. glória de Deus. Isso Amém. aí. E vai ser no milênio ainda. Né? Aí, após o milênio, haverá o novo céu e a nova terra. Amém. A Ueda falou Glória. interessante. Meu Deus. E assim viveremos com Cristo para sempre. Para sempre. E breve. Quando que vai acontecer isso, pastor? O senhor pode falar para nós? O dia do tratamento? Um dia. Mas o que, que A o senhor Bíblia, entende, assim? O que, que o senhor acredita? Compartilha com a gente, assim, próxima década, 50 anos, acho que mais próximo ainda tem muita coisa para acontecer. uma coisa eu posso dizer. Nós estamos no 7º dia. Tá O 7º chegando. dia é o dia do descanso, não é? É, Deus não criou a terra em 6 dias? Não descansou no 7º? isso. E Pedro não vai dizer que 1000 anos para nós é como um dia para Deus? Sim, Da criação de Deus, da terra, do homem, até hoje, já se passaram 6.000 anos. então 6 nós dias estamos se no passaram. 7º dia. Nós estamos no 7º. Então haverá, o arrebatamento vai ser nesse dia 7º, nesse milênio. Viu? Uau. Uau. Amém. Tomara que Nesse seja milênio. logo. Nesse milênio. Aí agora fica contigo aí. Eu cravo, viu? Eu vou cravar aí, vai ser nesse milênio. Nesse Viu? milênio. 2000. Precisamente nesse milênio. Ano 2000. Isso, até 2000. Até 3.000, né? Até 3.000 e um pouco. 3000. Amém. Porque na ordem, nós cremos nas dispensações, né? As dispensações da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, e vai acontecer do milênio, depois a restauração eterna com Cristo. Então, nessas dispensações, já se passaram 6.000 anos. De Jesus até agora, mais de 2.000 anos. De Moisés até Jesus, mais 2.000 anos. Depois, e assim foi, até nós aqui, 6 dias se passaram. Entendi. O que a gente tem que viver é acreditando. A gente não pode deixar a fé se perder. Fico muito preocupado com o texto de Jesus em Lucas capítulo 18, que vai dizer que quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra. Isso é muito preocupante, porque a fé ela tem esmorecido. Nós temos a fé salvadora, mas a fé do extraordinário, a gente tem perdido ela. A fé do extraordinário, a gente tem... É tempo de voltar. É tempo de voltar. Tempo de voltar. Mas para voltar é necessário uma reviravolta muito grande de comportamentos nossos. A gente tem que mudar nossos hábitos, voltar a hábitos de leitura, de oração, de busca incessante, de acreditar como se não tivesse outra maneira, outra forma. O Ed falou, Lucas 18:8. Então, a gente tem que voltar a acreditar dessa forma, sabe? Nós nunca vivemos em tempos tão que as igrejas estão cheias, inchadas, mas se ora tão pouco, se busca tão pouco. Nós, graças a Deus, estamos na leitura da palavra de Deus. Nós somos uma igreja que inculcamos isso na mente dos irmãos, que temos que ler, temos que estudar, temos que buscar conhecimento. Isso é importante, buscar conhecimento, crescer na graça, no conhecimento, ler livros, ler a palavra de Deus, tem que crescer, tem que amadurecer. Amém. E o que Deus colocou no meu coração também de orar. Livro do Juliano Fraga, gosto muito desse aí. Uau. Esse aqui, Escatologia Bíblica. Esse aqui foi o que eu tirei, o maior estudo da apostila veio desse aqui, ó. Tempo do Fim, também de Juliano Fraga. Elianai Cabral também é outro homem que fala muito sobre a escatologia. Então, são grandes homens de Deus que falam sobre escatologia, não só sobre escatologia, né?
sobre alguns assuntos importantes para nós. Até separei. Arianai Cabral, Cláudio Honor de Andrade, Esdras Cabral. São homens que gostam de falar desse assunto, gostam de falar sobre o arrebatamento. E a igreja tem que voltar a falar sobre isso. Porque a igreja hoje tem falado muito sobre busca de bens materiais, de fazer promessas a Deus. Até uma coisa que eu falei na virada do ano foi que não é ano de fazer promessa. Chega de fazer promessa, a gente faz tanta promessa para Deus e não cumpre. Todo ano fazemos promessas e promessas e não cumprimos. E somos tolos, fazemos promessas de tolos. Ser mais verdadeiro naquilo que a gente... É melhor não fazer promessa e ser fiel. Amém. Chamados, escolhidos e fiéis. Amém? Quero te agradecer, pastor, de todo o coração por ter vindo aqui, tirado seu tempo precioso para estar compartilhando com a gente aquilo que você já aprendeu aí, né, decorrer de tantos anos. Acho que o que fica para nós é isso, né, a brevidade desse acontecimento, porque quando João escreveu, daqui a pouco vai fazer 2000 anos e Deus mandou escrever que ia ser breve, né? Então, para a gente viver com essa iminência, né? Paulo estava tão empolgado, né, com a volta de Jesus, que ele chegou lá em Tessalônica e falou assim, gente, vai ser agora. Nós vamos ver. Nós que estivermos vivos serão arrebatados. Aí os irmãos de Tessalônica começaram a vender as propriedades, começaram a... Sair civil. Aí depois Paulo teve que escrever a segunda carta, falou, irmão, não é para agora não, aguenta a mão aí. Calma. Tem muita alma para se salvar ainda. Amém, graças a Deus, né? Obrigada, pastor, que Deus abençoe o senhor. Obrigada, irmãos, por essa jornada incrível que nós vivemos, né? Eu não fui cumprimentando e vendo os comentários para não interromper, né? Mas eu quero dar honra aqui, pastor. Eu gosto sempre de honrar quem ficou. A Vivi, que está aqui, minha querida amiga, missionária. Jesus te abençoe, Vivi. Raquel, obrigada por tudo, pela sua companhia. A Cíntia também, sempre, né? O ano todo acompanhando as lives. Que Deus te abençoe grandemente, minha querida. O presbítero Éder, né, que já fiz as honras aqui por esse projeto, idealizador dele. A Pati, sempre leitora da Bíblia. Pati, Jesus te abençoe, querida. Sossô acompanhou desde o início, né, Sossô? Uma conversão genuína que nós temos visto na sua vida. Continua assim, viu, amado? Ivonete também, minha companheira de lives, entrou desde o início. Minha mãe, minha sogra aqui. Vocês são família, não só de sangue, mas de Deus, família da fé. Obrigada por tudo. A irmã Sandra, que está aqui também. O irmão Deiber também nos acompanhando. Deiber, que tem representado os homens aqui. Pastor Moisés. Amém, glória a Deus. Aqui também está o Marcos. Deus te abençoe, Marcos. Obrigada por ter ficado até o final. A Dani também está aqui. A Rose, que também são minhas companheiras. Deus abençoe vocês. E nós estamos terminando, então, esse ciclo. Estudamos a palavra, mas agora é hora de pôr em prática, né? Então, que Deus nos dê graça para poder praticar. Porque o pastor falou, e o pastor não sai da minha cabeça, o Tiago, todos nós tropeçamos em tantas coisas, né? Mas o homem que não tropeça no falar, ele é um varão perfeito. Mas a verdade é que até o irmão do Senhor na terra, né, tá dizendo, olha, nós tropeçamos em muitas coisas. Então, que nós vivamos nessa vontade de praticar atos de justiça. Eu sei que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia, mas queremos ser como Cristo. Que isso seja nossa motivação, nossa ambição. Quero ser como Cristo. Né? Que esse ano possa refletir o ano que passou. Não adianta só ler e estudar. Né? Que nós venhamos refletir um ano de prática de santidade. Está todo mundo agradecendo aqui. Deixa eu ler aqui. Me falou mais de tudo, acabei de ler. Está terminando para mim. Beijo, querida. Deus te abençoe. Muito obrigado, meu Glória. Oi? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco daquilo que a gente tem aprendido. Eu sei que é gratificante, né, o que você fez, ressaltar aqui o trabalho que você fez no decorrer do ano. Algumas lives eu consegui participar ao vivo, outras eu vi depois. Você pode estar vendo, acompanhando. O que é interessante, é importante. É um trabalho que Deus colocou no seu coração. Não é um trabalho fácil. Tenho certeza que foi um ano difícil. Porque é muito difícil, mano. Mas louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Né? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Né? Por ter tirado esse tempo. Amém? Amém. Nós te agradecemos, pastor. Um monte de gente agradecendo aqui também.
E vamos seguindo, irmãos, em unidade, dependendo da placa da igreja. Eu sei que tem pessoas aqui que não são Ministério de Fogo e Luz, mas é unidade de Cristo. Deus abençoe você. Saiu por tudo, gente, portanto, nosso ano possa ser reflexo daquilo que a gente aprendeu no ano passado. Eu fui fechar a janela que tava molhando aqui. Graças a Deus por essa chuva. Amém. Com Deus, então, e que nosso ano seja isso, né, pastor? Comunhão, intimidade, sobretudo, e obras acompanhando a nossa fé. Amém. Até Deus o próximo abençoe. dia. Muito obrigado. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe a recompensa, Senhor. Tchau, tchau. Amém. Tchau.